a Síria caminha para ser um país melhor ou pior a partir da queda de Bashar al-Assad? Pode parecer estranho, né? Porque, enfim, nós estamos falando de um ditador, de uma família de ditadores, e um ditador é sempre um ditador, né? Mas especialmente sanguinário. Exatamente. Né? Agora, a pergunta me parece fazer algum sentido, dado o que aconteceu no Egito, por exemplo, né? Dado o que aconteceu na Líbia. Você tem a queda de ditaduras sanguinárias no Afeganistão, por exemplo, né? Depois o desaparecimento imediato e súbito das tropas americanas, né? Com o Talibã prometendo voltar, mas respeitando os direitos das mulheres, os direitos das crianças. Você assistiu o Flow News Internacional? Não entendi. Você assistiu o Flow News Internacional? Hoje, excepcionalmente, não. Você já falou sobre tudo isso? Tá parecido, mas a gente fala. Você não quer falar isso? Eu tô Não, sentindo uma certa não. resistência da sua parte. Lógico mal-estar que não. aqui. Tem É um um mal-estar, prazer. não tem? Com a camisa dessa. Tem um mal-estar. Ele tá delicado. Tem um hoje, mal-estar, eu tô sentindo aí, né? calma. Mas Não, se mas você quiser, Não. Lian, assim, fica no seu tempo, enfim. é que eu tô falando que a pergunta é muito pertinente, inclusive tem a ver com o que eu estava falando antes. Não, eu realmente, hoje eu confesso pra você que eu dormi até 5h40. Dormi assistindo Sport TV, não é, fala o jogo, o programa, Seleção Sport TV, do André Rizek, pós-jogo do Botafogo, Botafogo e Pachuca, peguei no soninho, gostoso. Não, mas para responder sua pergunta, realmente é natural. A primeira reação que a gente tem visto nas ruas, não apenas da Síria, mas de grandes capitais do mundo, de países que receberam um número muito grande de refugiados sírios, é de comemoração. Porque as pessoas atribuem a atual situação do país, ou até então situação do país, à família Assad. Aliás, cada carrão na garagem você viu? Vi. Hoje? Bashar al-Assad, hein? Só carro, assim, top de linha. Enquanto isso, 90% da população, pelo menos abaixo da linha da pobreza. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Beleza, o cara pode ter aqueles carros todos, mas ele faz o quê com aquilo? Fica olhando? Porque ele não vai sair na rua com aquele carro, né? Realmente. As ruas todas esburacadas, arrebentadas, cheio de gente morta, o cara vai sair com uma Ferrari pra andar. É bastante chocante, assim, a situação, o que ele fez durante o regime, e dá para entender o alívio das pessoas. Então, quando nós voltamos para os ataques com armas químicas, por exemplo, usou sarin, que é uma arma química que faz as pessoas engasgarem com o próprio muco e não conseguirem respirar. População, né? Contra a própria população. Então foram mais de 200 mil civis mortos pelo governo, uma diáspora de... se a gente olha o número de deslocados como um todo, passa dos 16 milhões, sendo que 7 milhões para fora da Síria. Então, assim, e são pessoas que não queriam sair de lá. Saíram porque queriam sair. Hoje, sim, existe uma movimentação para voltar, né? Até nós mostramos um pouco mais cedo no Flow News Internacional imagens da fronteira da Turquia com a Síria, com filas de pessoas querendo voltar. Voltar para a Síria? Voltar para a Síria. Não sabemos o que essas pessoas vão encontrar quando entrarem na Síria. Então, a própria casa destruída, pode ser, né? Ou outra pessoa morando, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Mas não dá para falar que um regime que é uma ditadura que cai vai automaticamente ser substituído por uma democracia. Muito pelo contrário. Tudo que está acontecendo lá, esse próprio movimento do Al-Golani que liderou essa ofensiva contra o governo, né, o HTS, ele indica, por mais que eles tentem se repaginar como algo plural, democrático, que vai proteger minorias, ele dá a entender que pode ser tão autoritário quanto o regime do Assad. Lembrando que ele surge como um braço da Al-Qaeda, durante muito tempo se relaciona com o Estado Islâmico, acaba rompendo em determinado momento, eles ficam de lados opostos, mas a raiz do que é esse movimento está no fundamentalismo islâmico, está na jihad. A pessoa que hoje comanda o governo interinamente, o primeiro-ministro Mohamed al-Bashir, ele é especializado na Sharia, que é colocar as leis islâmicas como se elas fossem um sistema de justiça, entre aspas, do país. Então é algo que é
ele é apenas amplamente adotado em pouquíssimos países do mundo, que são aqueles países mais radicais islâmicos. Então, eu entendo que pode ser que haja uma tentativa de dar o mínimo de representatividade para outros grupos minoritários? Pode. Mas isso, se acontecer, e eu arrisco dizer que no longo prazo não acho que é o que vai acontecer, mas se isso acontecer, vai ser por necessidade do atual líder do grupo, do Al-Golani, dele precisar do apoio dos outros grupos para compor um governo para que a Síria não se fragmente. Não porque é no que ele acredita, não. A essência dele continua sendo no radicalismo, no fundamentalismo, na perseguição a dissidentes, a tortura como método para alcançar objetivos políticos. Então tem até uma região ali menor da Síria, de Idlib, que era até então governada por esse grupo. É um pouco melhor do que o regime do Assad como um todo? Era. Mas mesmo assim havia protestos, havia violações gravíssimas contra os direitos humanos naquela região. Então acho que é uma obrigação da comunidade internacional não ficar muito confiante com o que vai acontecer. E por que eu falo isso? Porque diversos países, no dia seguinte da queda do Assad, já interromperam um programa de emissão a visto humanitário, programa de asilo para sírios, países europeus. Então, acho que é precipitado comemorar e não pressionar. E o que a gente pode esperar da relação entre esse novo governo sírio e o Irã? Acredito que num primeiro momento é um golpe gigantesco para o Irã, porque ele teve ali o seu eixo da resistência enfraquecido, né? Lembrando que a Síria servia de corredor entre o Irã e o Hezbollah no Líbano. Então todos os armamentos, toda a logística para o Hezbollah passava pelo território sírio. Golpe muito grande. Se o Irã acaba achando isso ruim, até porque perde não apenas o corredor logístico, mas um dos únicos países que são um apoiador histórico, estava aproximando ali da Arábia Saudita nos últimos anos, voltou a ter diálogo, mas apoiador mesmo era a Síria. Se para o Irã isso é ruim, quem acha bom é o Hamas. Porque o Hamas é sunita. O Irã é a Síria, né, o regime do Assad mais xiita. Então, o Hamas ele enxerga nisso como uma esperança de que agora pode ter um fundamentalista islâmico no poder. E de fato, o HTS é sunita. Então eles acham que agora que eles estão fragilizados militarmente em Gaza, tiveram suas principais lideranças mortas, agora eles pensam, pelo menos ali está surgindo algo que no futuro pode ser a chance de que simpatize com a nossa causa sunita. Então o Hamas, inclusive, parabenizou os rebeldes por isso. O Irã, ele tem dois possíveis caminhos agora. Que um deles é inevitável, na minha visão, que é estreitar ainda mais os laços com a Rússia, porque não tem muito para onde ir agora, né? Tá ilhado ali, então vai tentar não perder a Rússia, que é talvez aí a grande potência que continua, de certa maneira, a apoiar o Irã. Apoiar sim, daquele jeito, porque o foco principal da Rússia continua a ser a Ucrânia. E uma outra consequência, e essa é bastante preocupante, seria agora o Irã se ver obrigado, também entre aspas, a acelerar o seu programa nuclear. Era algo que a gente já vinha acompanhando diversos relatórios, né, falando de armamentos, então que eles já teriam urânio enriquecido o suficiente para produzir 4 bombas e que poderiam em poucas semanas produzir mais 6. Anthony Blinken também fez declarações nesse sentido. E agora você pensa, a Síria, o Irã, com Hezbollah enfraquecido, ou quase inexistente, sem a Síria, com a Rússia em maior parte ocupada com a Ucrânia, o que sobra? Então, tem incentivo para eles acelerarem o programa nuclear que preocupa Estados Unidos, que preocupa o Ocidente inteiro, que preocupa Israel,
que dá ao governo de Israel agora justificativa para tentar pesar ainda mais a mão na região, no Líbano, na Síria. Então, eu vou só para não fazer monólogo, mais ou menos isso, por enquanto. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.